minha filha, a gente sumiu, né? Eu sumi, tá todo mundo me perguntando por que que eu sumi, por que que eu não sumi. E eu vou contar pra você por que que eu sumi aqui, a grande traição que eu sofri, que eu tô sofrendo. Nosso sofrimento e a nossa dor. Eu me sentia bem em estar aqui no canal, mostrando pra vocês que tava tudo bem, que na verdade não estava. A minha casa caiu e por isso eu me retirei do canal, por isso eu me afastei, por isso eu decidi afastar de todas as redes sociais, porque eu me sentia como se eu não fosse verdadeira pra vocês, né? Então por isso eu decidi afastar. Mas eu estou voltando aqui com a cara no chão pra compartilhar com vocês o que eu estou passando por uma dor tão grande que eu nunca pensei viver o que eu estou vivendo hoje. Então vamos lá, né, para esse vídeo. E se você é novo ou nova aqui no nosso canal e não me conhece, meu nome é Deise, sou uma brasileira baiana do interior da Bahia que mora na Itália há 14 anos. Então aqui é um canal onde eu compartilho a verdade. Então não adianta eu vir postar para vocês sendo que eu não estava sendo verdadeira, sendo que eu não estava contando a minha história, o que eu estava passando por essa dor tão grande. Então vamos lá, deixar de conversa e vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero trazer uma palavra e espero que essa dor, que essa experiência que nós estamos tendo, que eu e minha família está tendo, possa servir de exemplo para você, que você possa aprender com isso, toda essa história. Então eu espero que você aprenda com minha dor, todo esse processo que eu estou vivendo. E como diz assim em Jeremias 17:5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. É literalmente essa palavra. Quando a gente confia no homem, a gente esquece do Senhor, né? A gente coloca a nossa confiança que fulano vai fazer, que cicrano vai te ajudar, que cicrano não vai fazer porque, né, tem um coração bom. E aí que tá o nosso grande erro, é confiar no ser humano. E por confiar em homens, que hoje eu e minha família estão vivendo uma das, não vou dizer a maior dor, mas uma das maiores dores aqui na história, bem longa. Eu acredito que eu vou ter que dividir esse vídeo em mais de um, porque o processo é bem grande. Então, para você entender a história, eu preciso começar do começo. Se eu não começar do começo, vocês não vão entender nada. Vocês já me perguntaram muitos, desde essa casa é sua, essa casa é aluguel, essa casa é casa própria, e eu vou contar toda a história dessa casa, tá, gente? Há um tempo atrás, há 7 anos atrás, nós estávamos atrás de um aluguel, porque a casa que a gente tinha alugado, a mulher vendeu e ela pediu para que a gente entregasse a casa. Ok, nós estávamos em oração, pedindo a Deus para nos dar direção, estava muito difícil de achar casa, né, da forma que a gente queria, que não queria um apartamento para não ficar em cima da cabeça de ninguém, porque as crianças eram pequenas e as crianças faziam muito barulho, era aquela confusão. Então a gente queria uma casa que fosse casa, não fosse apartamento. Aqui se chama vilheta. Procura, procura, não acha, não acha. A gente achou essa casa na época. E o dono dessa casa, ele se disse que era cristão, que era evangélico também. E a gente veio para alugar essa casa e não comprar ela. E ele disse que sentiu no coração de fazer essa proposta pra gente, em vez da gente alugar, a gente comprar ela. E como seria? Seria um contrato de compra e venda, né? Na época, meu esposo não tinha documentação ainda. Eu já tinha, mas ele não tinha. A documentação dele estava bloqueada pela Questura, é um órgão onde você libera essas documentações. E a gente, poxa, é de Deus, né? Meu Deus, sem documentação, sem dinheiro no bolso, a gente comprar uma casa, é Deus no comando, né? E eu acredito sim que era Deus, que eu fiz várias provas com Deus, até o valor que o cara ia aumentar, Deus me deu um sonho que ele ia aumentar, porque era um valor de 200 mil, e o Senhor falou pra mim que ele não ia mais fazer 200, mas que ia subir pra 250, e eu falei com meu esposo, e isso realmente aconteceu, ele aumentou o valor da casa, e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, por 4 anos você paga como se fosse aluguel, todo mês vocês pagam o valor X, e quando vocês foram fazer o ródito, que seria um financiamento pela banca, esse valor que vocês deram vai ser abatido na casa. A gente, ok, tudo bem, como se fosse pagando aluguel, vamos, ok. Porém, ele não tinha dito até o momento que ia pedir um valor X para poder te dar como
um adiantamento, né? E aí, de repente, ele pediu esse valor, na época foram 10 mil euros, a gente conseguiu levantar esse dinheiro, demos, entenderam aí? A gente deu pra ele esse valor que ele precisava e, ok, fechamos o contrato, entramos na casa. Na época ele ficou aqui embaixo, morando aqui embaixo. Era pra fazer 2 meses, eles se passaram 3, se passaram 4, se passaram 5, se passaram 6. Mas tudo que ele fez contra nós, Deus me avisava em sonho, né? Então eu sei que Deus estava, porque ele mostrou pra aquele rapaz que Deus estava nas nossas vidas e que tudo que acontecia, Deus me mostrava ainda em sonho que ele ia conspirar, que ele ia fazer contra. Em todo momento eu entendi que ele estava agindo de maneira incorreta conosco. Eu não sei se é pelo fato da gente ser estrangeiro, se a gente foi tão leigo na época, burros por confiar nele. Na época ele não quis que entrasse com uma agência que entendesse do negócio, quis fazer tudo tipo debaixo do pano. A gente ainda procurou uma agência. Ah, vocês foram burros. Fomos burros mesmo, minha irmã. Foi besta, abestado. É isso aí. Foi eu e meu marido, dois abestados. E aí a gente confiou mais uma vez em outra pessoa, que ela leu a prática do documento e não olhou que faltava uma palavrinha nesse documento que mudaria a nossa vida, né? Ela não olhou, nós pagamos na época 350 para ela, sozinhos, ele não quis arcar com essa despesa, porque ele falou que não ia. Na verdade, ele já estava com o coração realmente maldosos, mas glória a Deus por isso, porque isso foi uma boa experiência, dura, mas tem sido divisor de água nas nossas vidas, como família, como esposo, como esposa, para a glória de Deus. E ele chegou e falou para nós, toquei, né, continuamos pagando, e aí quando eu fui, Deus me deu um sonho e falou que eu deveria falar essas palavras corretas, né, tudo certinho em sonho. Deus fala muito comigo em sonho, de má fé, porque ele estava querendo morar aqui embaixo, a gente arcando com todas as despesas, e eu chamei ele, conversei com ele na época, e aí falei com ele, né, o que tinha que falar, para resumir, né, gente, porque a história é muito longa. E ele teve a mesma reação que no sonho ele teve. E eu glorifico a Deus, porque Deus é fiel. O diabo ele pode se levantar quantas vezes ele quiser, mas Deus ele permanece fiel quando nós somos fiel com ele. E ele viu que não adiantava e ele precisava sair da casa, entregou a casa, saiu da casa, ok? Com muita raiva, né? E ele mentiu, porque pra quem não viu, aqui tem um vídeo onde eu mostro a parte de cima e a parte de baixo da casa, né? Eles são 2 pianos. Ele tinha dito que a parte de baixo era habitativo, que poderia morar, seria isso, né, gente? Mas não, que tudo que tem aqui embaixo é abusivo, não pode ter, e que pra gente comprar essa casa teria que desmontar tudo aqui embaixo, teria que trocar o telhado da garagem. Era uma despesa mais ou menos de uns 10 a mais mil euros para deixar a casa a posto para poder ir ao financiamento. Porém, tava tudo certo que a gente ia fazer e tal, né? E aí Deus muda a situação. Antes do Covid, né? A gente ia comprar casa, a gente ia para financiamento e tudo quanto, mas antes do Covid, Deus mesmo, mudou meu esposo de trabalho. E ele foi trabalhar dentro de Milano. Eu moro fora, ele foi trabalhar dentro de Milano. Só que daqui pro trabalho dele, gastava, se ele pegasse tráfego, 1 hora e meia, até mais no tráfego. E eu falei com ele, amor, não dá pra você ficar fazendo turno, noite, com medo de acontecer alguma coisa, de você dormir no volante por cansaço, a gente ficar morando nessa distância. Eu no meu coração não tinha mais paz de comprar essa casa, meus filhos sofreram muito racismo aqui dentro dessa escola que eles estudaram, e eu não tinha mais vontade de morar aqui. Depois meu esposo também não tinha mais, meus filhos também não tinham mais, então eu vi que a vontade de Deus era que a gente saísse dessa casa, né? Foi muita problema nessa casa, a gente olha, sinceramente, foi uma perturbação, na verdade, eu tinha demônios para todo lado aqui nessa casa, foi uma guerra que eu passei durante 1 ano para expulsar o mal que estava aqui nessa casa, né? Era um mal mesmo, mandado do inferno inteiramente. E eu sonhava, sabe? Deus me mostrava em sonho. Foi uma batalha muito grande. Fiz propósito com Deus, oração aqui dentro dessa casa para expulsar esses demônios que estavam aqui, principalmente aqui nessa parte de baixo. E pessoas que já dormiram aqui falaram que sentiram também, sabe? E tudo quanto. Mas resumindo, nós fomos, sei lá, né? Vocês entenderam aí português mal falado, dava errado. E ninguém corrige, mas vocês estão entendendo, né? E aí, o que aconteceu? Nós fomos conversar, né, eu e ele, e a gente falou assim, ele falou assim, amor, esse trabalho aqui é um bom trabalho, eu não acredito que eu vou conseguir um melhor do que esse,
eu não acredito que tenha melhor do que esse que eu vá conseguir. Acho que é um trabalho que eu vou me aposentar ali. Ele, no pensamento dele, ele se iria aposentar naquela fábrica, porque era o melhor trabalho, né? Pelo menos no pensamento dele, porque daquilo que ele veio, né? Dos trabalhos que ele já tinha feito. E eu falei, moço, se é um bom trabalho, então não compensa a gente comprar essa casa e você viver a vida até seus 67 anos, que é quando ele vai aposentar, fazendo essa estrada. Então vamos entregar essa casa e vamos mudar daqui, e tudo o valor que nós demos fica como aluguel, né? Vai ficar como aluguel e buonanotte, como dizem os italianos. E a gente procura uma outra casa pra gente alugar ou futuramente comprar, Deus sabe o quê. Lá pro lado de Pavia. Ok. A gente avisou o dono da casa e foi em novembro, que a gente em junho, que é quando terminasse a escola das crianças, a gente entregaria a casa e todo o valor que a gente deu na casa ficaria como aluguel, porque já era o contrato disso se acontecesse quebra de contrato. Ou ele teria que devolver para nós, ou a gente ficaria, né, todo o valor como aluguel. E não teria o problema, né, tudo ok. Era justo, porque a gente morou na casa, é mais que justo isso. E até então a gente não sabia que o jogo ia virar, que a história ia ser outra. E quando foi, isso foi em novembro, né, que ele mudou de trabalho e tal, a gente avisou o dono da casa. Quando foi em fevereiro, veio a pandemia, né, veio a pandemia bloqueando tudo e a gente não conseguia mudar, e veio junho e a gente não conseguiu sair da casa. Meu esposo entrou em contato com o dono da casa pedindo para que ele fizesse, né, um contrato de afito, né, deixasse um contrato de afito até as coisas se normalizar, as coisas melhorarem, e a gente continuaria pagando como aluguel a casa para ele, né, e a gente pagava todos os meses, mesmo que a gente já estava com o contrato vencido, né? Porque o contrato já estava vencido, porque o contrato era até o final do ano pra gente fazer o Euródito. E ele falou ok, que ia conversar com o advogado para o advogado fazer o contrato. Não sabia nós que a bomba estava perto de explodir e cair sobre a nossa cabeça o maior pesadelo da nossa história. E eu não vou chorar, porque eu sou chorando, mas eu não vou chorar. Porque eu fiz uma make, né, gente? Eu não posso estragar a minha make, né? A gente não podia vir aqui com a cara de derrotada, né? A gente tinha que vir aqui com a cara de glamurosa. E glória a Deus. E a gente não sabia. E meu esposo, naquela época do Covid, ele tava trabalhando muito, porque ele tava na fábrica farmacêutica. E o mais surreal foi que a gente ficou esperando. E nessa espera, mesmo na pandemia, em toda a bagunça, o que Deus fez? Deus nos surpreendeu, tirou ele daquela empresa que era lá perto de Milano e trouxe ele de novo para a empresa aqui perto de casa. Uma empresa assim que, olha, só realmente Deus para fazer isso, porque ele achou que aquela empresa lá era melhor, que ele ia ficar ali até a aposentadoria, lembra? Pois é, Deus botou ele numa empresa melhor, ganhando melhor do que aquilo que ele ganhava, né, para a glória de Deus. E eu lembro que uma pessoa virou pra mim na época que ele trocou de uma empresa que ele era escravo. A pessoa virou pra mim e falou assim: mas ele recebe com a todicesima? Eu falei: recebe. Ah, é impossível ele receber. Eu já entrando no outro argumento aqui, mas eu preciso falar sobre isso. É possível ele receber, porque não, hoje a empresa nenhuma tá pagando isso. É impossível. Que depois eu conto esse testemunho completo pra vocês. E eu falei: olha, minha irmã, se tu acredita, amém. Se tu não acredita, amém também. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? Eu não podia fazer nada. Abrir a cabeça dela e botar na cabeça dela. E eu louvo a Deus, porque aquela empresa onde meu esposo falava que era melhor, Deus colocou ele numa melhor. E hoje ele não ganha mais 14ª, ele ganha 15ª. Entendeu? São 15 salários, na verdade são 16, porque ele tem um bônus ainda que vai para 16 salários. Então, Deus mudou a nossa história em termos de trabalho, de salário, melhorou muito, gente. Muito mesmo. Só Deus para fazer isso com uma pessoa que é estrangeiro num país, que nunca estudou, que nunca fez, como diz aquela pessoa, ele não tem livelo, ele não tem uma profissão, sendo que Deus já estava dando a profissão para ele. Foi 8 anos sendo escravo, foi 8 anos meu marido trabalhando de domingo a domingo, sem hora começar tinha, mas não tinha para terminar, mas era Deus moldando ele, era Deus capacitando ele. Nós hoje entendemos que foi o Senhor, porque através desse trabalho que ele ficou 8 anos de escravidão, hoje ele tem uma boa profissão, onde tem um salário, para a glória de Deus, muito bom para quem é estrangeiro aqui, né? Principalmente nunca fez
um curso ou um aperfeiçoamento, o que seja, o curso dele é Jesus, o aperfeiçoamento dele é Jesus, Deus tem usado as mãos dele, Deus tem capacitado ele de uma forma sobrenatural. Porém, em toda essa história, né, da mudança de trabalho dele, ele voltou a morar aqui perto e a gente falou assim, né, agora então a gente fica nessa casa, né? Só que para nossa surpresa, onde ele tinha pedido o renovo do contrato e naquela agonia do Covid, aquele vucu-vucu, né, ele trabalhando muito, com muita preocupação, com medo de trazer o vírus para dentro de casa, porque eu entro na categoria de alto risco. Se você não sabe da minha história aqui no canal, tem um vídeo onde eu conto os problemas de saúde, né, que eu enfrento, né, eu vejo Deus me sustentando, porque pelos problemas de saúde que eu tenho, eu estar com essa carinha assim de 18, é só Jesus mesmo, né? Eu não podia eu vir aqui, né, gente, sem fazer uma gracinha, né? Claro, tem que ser eu. Então, é Deus me sustentando, literalmente, é a graça do Senhor sobre a minha vida. Então, ele muito preocupado com isso, ele acabou esquecendo de entrar em contato com o dono da casa pelo contrato de afito, que não era mais um contrato de compra e venda, porque a gente tinha desistido completamente de comprar essa casa, por tantos problemas que a gente descobriu depois que estava nela, depois de 2 anos, que aqui não era habitativo e tudo quanto, como eu falei aí. Então a gente tinha decidido não comprar, porque a cidade é muito ruim, é uma cidade onde não tem trem, não tem estação, e ônibus é uma luta. Então a gente tinha decidido não ficar mais com essa casa para sempre, mas continuar nela até a tempestade passar, com Covid, a gente conseguir alugar uma, ou até mesmo futuramente comprar. Pela nossa surpresa, depois de acho que não sei quantos meses depois, a gente recebendo uma carta, né, judicial, que ele tinha denunciado a gente como abusivo. Abusivo é o quê? Como vou desse jeito, eu vou invadir aquela casa ali e vou morar ali de graça. Entendeu? No pensamento dele foi isso, né? Como se a gente tivesse feito isso, sendo que a gente estava pagando todos os meses o aluguel aí, o valor que a gente tinha, né? Que era 800 euros por mês, como se fosse aluguel, a gente estava pagando ainda para ele, morando aqui, pagando. E ele nos denunciou como se a gente tivesse abusivamente entrado aqui com abuso. Só que eu, até então, eu fiquei tranquila, porque eu falei assim, não, a gente não tá abusiva, a gente tá pagando pra ele, a gente não entrou aqui, não invadiu essa casa. Porque antigamente, na Itália, o povo fazia isso, encontrava uma casa vazia, o povo invadia mesmo e entrava pra morar, né? E a gente falou, a gente não fez isso, a gente tem um contrato, tem toda a história que a gente paga pra ele, por mais que tá sem contrato e tudo, mas a gente tá pagando todo mês. Ok. Na época, meu esposo ficou muita raiva pelo que ele fez, porque foi uma punhalada. Ele deveria ter falado assim, olha, Ricardo, eu não vou fazer o contrato, sai da casa, se vira, porque eu não vou fazer o contrato. Não. Ele simplesmente, vamos dizer, aculhou, sei lá como é que fala a palavras. Simplesmente ele nos traiu, né? Traiu nossa confiança, porque a gente estava confiando que ele ia fazer um contrato de afeto que fosse para mais um ano, ou 2, ou que fosse, né? Mas não, quando a gente recebeu, né? Foi ele colocando a gente na justiça, seria isso, por abuso, né? Por a gente estar abusivo na casa. Só que a gente achava, vivo no achismo, dá isso, né? Viver no achismo. A gente achava que abusiva é só quando a pessoa invade, né? Que a gente tinha todos os pagamentos, né? Todos os bereguete lá, os trem lá, né, provando que a gente não tinha invadido a casa, né, que a gente tinha pedido, tem as mensagens com pedido de, eu sempre tenho que olhar pra cá, né, eu tenho que olhar pra cá, você pode falar, mas tudo bem, foca aqui não, foca nas palavras. E eu sempre, a gente tava crente assim, crente achando que a gente tava correto por abuso aqui, né, a gente tinha simplesmente pedido pra ele um renovo de contrato até se normalizar, porque não tinha como mudar, tava tudo fechado, não tinha como achar mais casa, parece que as casas assim, sumiu das redes da internet para alugar. Meu esposo foi e procurou um advogado, que foi o maior erro dele, foi esse, né? Deixar o ódio, a mágoa, o ressentimento, não buscar do Senhor resposta, dar nisso, não procurar Deus, né? E saber o que Deus quer. E aí meu esposo procurou um advogado, e o advogado virou pra ele e falou, não, a causa é ganha, tá provando aqui que vocês estão certos, blá, 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 que ele agiu de má fé o tempo inteiro, a causa é ganha, você vai ganhar não sei quantos mil. Aí, zóio, né? E aí você cai do cavalo, minha irmã, porque não faz decisão, minha filha, sem consultar aquele lá de cima, não. Eu falo, servo de Deus, for tomar decisão por ele própria, cai do cavalo lindo e quebra a cara. Essa é a verdade. Entendeu? Se você, minha irmã, for tomar decisão
e não consultar a Deus, tu vai penar. Vai penar linda. Então aprenda com o meu erro aqui. Aprenda com minha dor. Qualquer coisa que seja para mudar um trem do lugar, um filho de uma escola. Pergunte para Deus, porque senão é prova que você entra, minha filha. Tu vai passar. É isso que a gente tá passando, entendeu? Então, meu esposo não, deixou a raiva para falar mais alto, achando, confiando no advogado, né? E toma ele dinheiro na mão do advogado e vamos ganhar a causa tá vinda. Mas eu sabia que não era assim, que Deus já tinha falado pra mim. Eu sentei com ele pra conversar e falei, amor, vamos sair dessa casa. Olha aqui a casa que eu achei, casa bonita na época. Olha aqui a casa que eu achei, pro mesmo valor dessa. Vamos mudar daqui, aqui do lado, a cidade até melhor do que essa. Vamos sair daqui, amor, em paz, honrando o nome do Senhor, né? Mostrando que Deus é conosco. Vamos sair daqui em paz. Mas meu esposo não. Ele, não, ele vai pagar por tudo que ele fez, ele nos traiu, nos punhalou, porque que ele não foi sincero, a gente toda a vida foi sincero com ele, sempre mostrou a verdade pra ele, sempre foi sincero, por que ele não falou que não ia renovar, que a gente tinha saído daqui, e blá, 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 blá. Ok. O que Daisy fez? É aí o erro de uma mulher, sabe? Porque ele tem culpa nisso, 50%, mas eu também tenho culpa de 50%. E minha filha levou foi tempo pra mim aprender isso com Deus. Tá? Porque até o meu coraçãozinho, sem vergonha, entendeu? Só queria culpar ele, botar culpa nele, por causa dele que eu tô passando isso, por causa dele que eu tô passando isso. Quando Jesus me fez olhar pro espelho, eu falei assim, minha filha, lembre que na vida, minha filha, de um casal não existe culpado, existe culpados. Então, se ele tem culpa, você também tem culpa. Então, busca a minha face pra você descobrir qual foi a tua culpa nessa bagaça, porque você também é culpada. E eu falando, fica com a cara rodando e os olhos mexendo. E aí fui lá eu, né, acreditando que aquela voz não era de Deus. Mas era de Deus, e era Deus me consertando, era Deus me moldando, era Deus trabalhando em mim. Sabe por quê, minha irmã? Porque você é, ó, o pescoço. E se a cabeça se move errado, a culpa é sua. Doa que doer, mas essa é a verdade, porque foi o que o Senhor falou pra mim. Filha, você é pescoço e ele é cabeça. Se a cabeça move pro lado errado, não é a culpa da cabeça, é a culpa do pescoço, porque não se posicionou como mulher invicta, não se posicionou como mulher sábia. E fez? Cruzei os braços e falei, deixei o pau cair a folha. Eu falei, vai quebrar a cara. E quando quebrar a cara, o que nós mulher faz? Eu te falei, eu te avisei, eu te disse, você não quis me ouvir, e agora olha o processo aí, a gente passando. É verdade ou não é? De ver o marido quebrar a cara e a gente dizer, eu te falei, por que tu não me ouviu? Faz ou não faz? Faz, porque a mulher tola, ela faz. Ela faz isso. E eu, por anos, eu fui essa tola. Mas quando eu botei o meu joelho no chão e busquei a Deus e falei, Pai, mostra pra mim o meu erro, porque eu tenho parte dessa história, eu tenho culpa. E quando Deus me mostrou, eu falei, glória a Deus, eu tenho culpa também. Ele não é seu culpado. Ele não é o culpado 100%, eu tenho 50% nessa culpa, né? E Deus me mostrou. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque ele ficou comprido demais. E no próximo vídeo eu vou contar pra você qual foi a minha culpa e o que foi que eu aprendi em Deus e o que tem sido, assim, divisor de águas, tudo que nós temos passado, porque tem sido uma escola para mim, para o meu esposo, para a minha família, para a gente ficar mais forte em Deus. Porque a história não parou por aí não, viu, minha irmã? A história é comprida, fica nesse vídeo não, vem pro próximo vídeo. Vem pro próximo vídeo. Se você chegou até aqui, coloca a hashtag Deus muda a história pra mim saber que você chegou até aqui, tá bom? Então, um beijo e eu vou pro outro vídeo porque esse já ficou grande demais. Tchau!